crianças! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estava com muita saudade de vocês. Hoje nós vamos aprender uma nova história. O título da nossa história de hoje é A Mulher que Confiou. Nós temos um versículo-chave. Esse versículo, ele se encontra lá em Salmo 56, versículo 4. Ele diz assim, crianças: em Deus ponho minha confiança. Na nossa história de hoje, nós vamos continuar falando sobre o povo de Deus, os israelitas. Os israelitas, eles lutaram muitas batalhas, como nós já aprendemos. Só que chegou um dia que eles estavam adorando a outros deuses. Olha aí, eles estavam adorando a outros deuses que não eram o nosso Deus. Nós podemos, crianças, adorar a outros deuses que não sejam o nosso Deus? Não podemos adorar a outros deuses. Nós temos que adorar ao nosso Deus, que é o Deus verdadeiro. E vocês se lembram que todas as vezes tinham líderes que ajudavam o povo de Deus? Na lição da aula passada, nós vimos que existiram dois líderes que ajudaram o povo de Deus. Um era o juiz Eude. Eude ajudou o povo de Deus quando o povo precisava. E o outro juiz que nós vimos foi o juiz Otoniel. Otoniel e Eude, infelizmente, eles morreram e o povo de Deus, ficou perdido. Eles não tinham ninguém. Então, crianças, o povo de Deus começou de novo a ser escravo do exército inimigo. E esse exército, crianças, ele era muito, muito forte. Esse exército tinham espadas, tinham armas muito, muito fortes. Tinham carros que eram feitos de ferro. Era um exército muito, muito forte. De todos os exércitos que o povo de Deus havia lutado contra eles, esse era o exército mais poderoso que existia. Então, um dia, o povo de Deus resolveu pedir a ajuda novamente a Deus. Será, crianças, que Deus ajudou eles novamente? Mesmo depois deles estarem adorando a outros deuses? Deus é tão bom que ele ajudou eles novamente. E aí, ele chamou uma mulher. O nome dessa mulher é Débora. Débora iria ajudar o povo de Israel novamente a conquistar o povo inimigo. Um dia, Débora estava em um lugar e Deus falou para ela bem assim: Débora, você precisa ir atrás de um homem. Aí, o nome desse homem, crianças, era Baraque. Baraque seria o próximo comandante do exército de Deus. Débora era uma mulher muito forte e amava muito a Deus. As pessoas procuravam Débora nos momentos difíceis para poder ela aconselhar. Então, Débora foi lá aonde estava Baraque e chamou Baraque. E Baraque falou bem assim: o que você quer, Débora, comigo? Aí, Débora pegou e falou para Baraque que Deus havia falado para ela que ele seria o novo comandante do exército e que ele livraria o povo da escravidão. Aí, Baraque ficou com muito medo. Ele pensou assim: esse povo é muito forte, nós não vamos conseguir vencer. Só que Débora falou: nós vamos vencer sim, Baraque, porque Deus nos prometeu a vitória. Então Baraque falou para Débora assim: Débora, eu só vou se você for junto comigo. Então Débora falou assim: eu vou, mas essa vitória, ela vai ser de uma mulher, será uma mulher que vai ter a vitória. Então os dois foram lutar com o povo inimigo. Para eles lutar com o povo inimigo, crianças, eles foram para uma montanha. Olha só, eles foram para uma montanha. E lá nessa montanha, crianças, em cima da montanha ficou o exército de Deus.
Olha só, o exército de Deus lá em cima da montanha. E lá embaixo da montanha tinha o outro exército, que era o exército do povo inimigo. Esse exército, crianças, ele estava lá embaixo da montanha. Olha só, eles estavam lá do outro lado, embaixo da montanha. E aí, de repente, sabe o que aconteceu? Lá nessa montanha havia um vale, olha aqui, ó, que tinha muita água. De repente, começou a chover e esse vale se encheu de lama e o exército do povo inimigo ficou atolado lá, crianças, olha só. E aí os cavalos atolaram, as armas, as pessoas atolaram. E aí o povo de Deus desceu lá do monte e começou a lutar com eles. E eles lutavam. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Sabe aquele comandante lá do exército do povo inimigo? Ele, criança, ele fugiu e deixou todo o seu povo morrer. Alguns saíram correndo, mas ele fugiu. O nome dele era Cícero. Ele fugiu e deixou todo o seu exército para trás. Aí ele saiu correndo. De repente, Cícero avistou uma tenda. E nessa tenda havia uma mulher. Essa mulher aqui, ó, ela se chamava Jael. Então, Baraque resolveu pedir ajuda para ela. Cícero falou assim, Cícero era o comandante do povo inimigo, crianças. Ele falou assim: eu posso ficar aí na sua casa? Então Jael falou: pode, você pode ficar na minha casa. Você pode me dar um pouco de água, Jael? Cícero perguntou para Jael se ela podia dar um pouco de água. Então ela disse: sim, eu posso lhe dar água. E aí, crianças, ela deu, sabe o que para ele? Leite. E esse leite, crianças, fez com que Cícero morresse. Cícero morreu lá dentro da tenda de Jael. E ele estava morto lá dentro. Quando, crianças, Débora chegou, avistou o comandante do exército inimigo morto. Então, Deus cumpriu aquilo que tinha falado para Débora e para todo o povo israelita. Deus fez com que eles conquistassem o exército inimigo com uma mulher. E o nome dessa mulher se chamava como, criança? Jael. Olha que importante, crianças, quando nós obedecemos a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós não temos medo de fazer aquilo que Deus manda, Deus nos dá a vitória. Então, crianças, ó, quando vocês sentirem medo, assim como Baraque sentiu, vocês não precisam ter medo. Vocês orem e peçam ao Papai do Céu para ajudar vocês, para vocês não ter medo. E vocês se lembram do nosso versículo da história de hoje? Quando vocês sentirem medo, vocês podem falar o versículo. Vamos falar o versículo junto com a tia Jane? Vamos lá, ó. Em Deus ponho minha confiança. Vamos falar de novo? Em Deus ponho a minha confiança. Então, crianças, ó, confiem em Deus. Quando vocês estiverem com medo, vocês não estão só. Deus está com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje e que durante a semana, se vocês sentirem medo, vocês orem e peçam ao Papai do Céu. E não se esqueçam do versículo: em Deus ponho minha confiança. Então, crianças, ó, a nossa história vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a nossa história da semana que vem.